A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Vamos falar hoje sobre o primeiro passo para uma vida de santidade. É o perdão. São Mateus 18. Eu vou ler do 21 até o 35, depois nós vamos meditar, tá bom? Diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhes: se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhes devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou na prisão até que salvasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se, e muitos informaram, relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. E não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai celeste, vós fará, se do íntimo não perdoar de cada um o seu irmão. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, fale em nossos corações. Use meus lábios para transmitir a palavra com muito amor, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar e eu vos peço em nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra para saber o que é um homem ou uma mulher com a vida de santidade. Não é você nem eu, não é jejuar muito, orarmos, receber revelações. A vida de santidade começa, a chave para ter uma vida de santidade é o perdão, é perdoar os nossos irmãos, é perdoar aquele que nos ofende. Veja que Pedro, ele chama Jesus, devo chamar a Jesus, interrogá-lo com um coração bem humilde: Pai, Senhor Jesus, o que eu devo fazer com a pessoa que me fez isso e isso?
Se ele diz perdoa e abrace, eu digo, Pai, me ajuda, me dê graça para que eu perdoe e amo esse irmão e essa irmã. E ele vai me fazer. Para que eu tenha uma vida de santidade, tem que ser perdoado os meus pecados. Para você, minha irmã, ter uma vida de santidade, ou meu irmão, pastor e obreiro, precisa ter uma vida de santidade. E para ser perdoado os seus pecados, os meus pecados, para que eu seja ter uma vida de santidade, tem que Deus me perdoar os meus pecados. Logo, se eu não perdoo aqueles a quem me ofende, Deus não pode perdoar a mim. E se Deus não me perdoar, eu posso pregar, eu posso pular, eu posso falar em línguas, eu posso dar as ordens, mas não posso ter uma vida de santidade. A vida de santidade é aquela que Deus olha dentro do coração do homem, pecador como eu, que reconheço que é pó e cinza, miserável homem que sou eu. Mas pela misericórdia do Pai, Ele olha no meu coração e me perdoa os meus pecados, meus muitos pecados. Como eu não perdoaria o meu irmão ou a minha irmã que tem errado ou tem contra mim? Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Não sendo eu perdoado os meus pecados, eu não posso ter uma vida de santidade. Então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus Cristo, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está falando do irmão, do homem crente, da mulher crente. Não está falando do homem ou da mulher do mundo. Porque o mundo, se a pessoa nos afronta sem a bondade, sem o conhecimento de Deus, nós temos que levar o evangelho a eles para que eles sejam salvos. Nós temos que amar o mundo que nos aborrece, que nos afronta, assim como Jesus Cristo amou o mundo, a nós todos, quando nós éramos pecadores, lançados fora da presença do Senhor. Ele nos amou tanto que deu a sua vida na cruz do Calvário. Então o mundo não importa, pode me atirar pedra, pode tentar me matar, eu devo perdoar aqueles do mundo que sem conhecimento de Deus me afronta. Aqui eu tenho que perdoar sempre aos meus irmãos que conhecem a Deus e pecarem contra mim. Se eu quiser ter uma vida de santidade, a vida de santidade não é não ter pecado, é perdoar os pecados daqueles que te afrontam, que me afrontam. E Deus perdoa os meus e os teus pecados. É amar aqueles que se tornaram seu inimigo, sendo eles filhos de Deus. Porque o inimigo está colocando divisão entre você e ele. E quando você perdoa esse irmão e essa irmã, você o ama. E Deus te ama e te perdoa os seus pecados, que são muitos. Está entendendo? Parábola do credor importuno. Por isso o reino dos céus, disse Jesus, bem claro, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Quem deve tem que pagar. E esse homem, esse rei, o patrão, ele conversou com o homem. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Se eu devo, eu tenho que pagar, tenho que vender tudo quanto eu tenho.
tudo. Olha, mulher, filho, tudo. Não é meu, devo tudo. Tem que vender tudo quanto eu tenho. Mas a dívida tem que ser paga. Mas o homem, o servo, ele se humilhou diante do seu Senhor. Isso é o semelhante, disse Jesus, o reino dos céus. Está entendendo? Então esse homem se humilhou. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou-se, paciente, se ser paciente comigo, e tudo te pagarei. Quando nós pecamos, chegamos a Deus, clamamos, pedimos perdão, e Ele nos perdoa e nos anda em paz. Mas lá na frente, Ele vai colocar na nossa frente um irmão que tem nos ofendido. Não o tanto que eu ofendi a Deus. Está entendendo? Porque Deus é santo e eu sou pecador. Por causa dos meus pecados também, abri oportunidade para esse irmão, para essa irmã, me ofender. E Deus coloca esse irmão na minha frente para que eu cobre dele os seus feitos, os seus atos. E ouça dele a sua súplica. E se ele me pedir o perdão, se humilhar, se eu a perdoar de todo o coração, eu estou andando uma vida de santidade agora. Porque Deus me perdoou, colocou um irmão na minha frente e tem me ofendido, ele pediu perdão e eu a perdoei, o abracei e tenho como irmão em Cristo Jesus, ando abraçado com ele. Então eu tenho uma vida de santidade. Porém, se eu não quiser aceitar, então o servo, prostrando-se reverente, rogou-se paciente comigo, e tudo te pagarei. Isto é aquele que devia 10.000 talentos. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Deus a perdoou o seu pecado, meu irmão, minha irmã. O meu pecado, os nossos pecados. Mas nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, porque temos o Espírito de Deus. Se humilhamos, porque devemos a nossa vida. Nós pecamos diante de Deus como crente, como pessoas que participam do corpo e do sangue de Cristo, como o povo de Deus que vai morar na glória com Ele. Foi assim que nós pecamos. E para entrar no céu, tem que ter uma vida de santidade, tem que ser santificado. Para ser santificado, tem que ser perdoado dos pecados. Para ser perdoado, tem que perdoar aquele que nos ofende. Então, muitos irmãos ou irmãs têm um outro irmão que ele não abraça, que ele não aceita, que ele olha por cima. Eu quero dizer que você não tem uma vida de santidade. Porque o pecado que esse irmão, essa irmã cometeu contra você é bem menor do que o pecado que você comete diante de Deus. Porque Deus é santo. Nós ainda louvando dele, orando, clamando, pecamos. Orando, na oração, nós podemos pecar. Por quê? Porque dirigimos palavra a Deus que Deus não deve ouvir. Reclamação a Deus é pecado. Mas Ele nos perdoa. Se nós perdoarmos a quem nos ofender.
E às vezes alguém que me ofende tem uma razão porque ele me ofendeu. E quando eu ofendo a Deus, não tenho razão nenhuma para ofender a Deus com meus pecados. Mas quando eu prostro diante dele, ele me perdoa. Então o Senhor daquele servo, compadecendo dele ou de mim, de nós, perdoou-lhes a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhes devia 100 denários. Agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Veja a diferença. O que é 100 denários para quem deve 10.000 talentos? Quem recebeu o perdão de 10.000 talentos. O que é 100 denários? Não é nada. É o troco. Dinheiro de troco. Mas ele agarrou o seu conservo. Um daqueles que devia para ele 100 denários. Agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Você está entendendo, meus amados? Ele foi perdoado, mas não entrou com uma vida de santidade. Porque ele não perdoou o seu conservo. Minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos chamou, te chamou para fazer uma obra. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa aqueles que te humilharam. E ore por mim, para que eu tenha esse coração para perdoar todos quanto fala mal de mim. E amar, porque só assim eu tenho uma vida de santidade, porque alcanço o perdão do meu Pai, que está nos céus, pelos meus muitos pecados diante dele. Porque você, minha irmã e meu irmão, e eu, nós somos falhos. Um pecado que o que eu cometer contra você, por muito grave que seja, não chega perto do mínimo pecado que eu cometa contra Deus, porque Deus é santo. Ele não peca, não tem dúvida, não tem parte para dúvida. Então, perdoa. Aquele conservo encontrou o outro conservo, ele devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Eu estou dizendo isso para você, meus irmãos, essa palavra, para que você e eu, um de nós, que tem o coração duro, que não perdoa, está entendendo? Não venha ficar de fora naquele dia, porque Deus tem prazer de receber a igreja. Para mim chegar lá no céu, eu não preciso buscar uma vida de santidade para mim fazer que nem Paulo, entrar nos terceiros céus. É Deus quem o leva. Veja que Paulo, ele tinha uma vida de santidade, que ele apanhava, era espancanhado, ele perdoava todos e pregava o evangelho. Para ter uma vida de santidade, ele tinha desejos, necessidade, ele deixou escrito: todos os homens têm uma mulher crente, porque só eu e fulano não podemos ter. O desejo que ele tinha de ter uma companheira para estar do seu lado, e Deus tinha tirado, não deu ele esse direito. Mas ele clamava por isso, deixou escrito. Então ele tinha desejos, necessidades, está entendendo? Mas ele perdoava todos, e Deus perdoava os pecados dele. Aí ele teve um contato com Deus tão grande que ele foi levado ao terceiro céu.
Você medite agora. Por que que às vezes você ora a Deus para que Ele revele, te ajude, te mostre os céus, a vida dos irmãos, o que que você deve fazer, e Deus não te revela? Olha dentro do seu coração. Aquela irmã que te humilhou, aquele pastor que te humilhou, aquele irmão que te humilhou, aquele irmão que desejou você. Por que você não perdoa? É crente. É seu irmão. Tem que perdoar o seu irmão para que Deus perdoe o seu pecado, que você tenha uma vida de santidade. Aleluia. Medita como é que a palavra de Deus é simples, suave. Aí, então, os seus conservos, caindo-lhes aos pés, lhes implorava: "Se paciente comigo, e te pagarei." Quantas vezes o irmão pede perdão e o outro diz: "Eu vou te perdoar dessa vez, mas não torne outra." Amados, eu peco todo dia, toda hora, peço perdão ao Senhor. Ele nunca falou para mim: "Se pecar outra vez, você morre." Ele diz: "Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia." Então, se o irmão me pedir perdão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está perdoado. Muito embora eu não guardo a tristeza, a mágoa, rancor, de um dia para da noite para outro dia. Porque eu não vou dormir, não sei se eu acordo amanhã, e eu não querer perder a minha salvação, porque tem uma água do irmão que me bateu, me ofendeu. Ele é fraco no espírito, é cheio da carne. Ele precisa do perdão de Deus. Eu também preciso. Quem sabe eu falei palavras que ofendeu o irmão e ele me afrontou. Eu sou fraco, sou indulto. Eu falei palavras que não agradou e o irmão foi dormir e eu vou dormir. E se eu morrer essa noite com o pecado, eu já dobro o joelho, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Perdoa o irmão se porventura o pecado foi ele que pecou contra mim. E se eu pequei, chora ao Senhor, perdoa a mim porque eu errei contra o meu irmão. Então, seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: "Ser paciente comigo, e eu te pagarei." Quantos irmãos, quantas irmãs pedindo perdão, mas a amizade não é a mesma. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Esse versículo 31 me chama a atenção. É um irmão ou uma irmã que peca, que confessa, joelho, chora e clama dizendo: "Eu pequei, eu errei, me perdoa, me ajuda." E às vezes a gente, porque é pastor, diz que tem um ministério, lança fora da igreja até que seja salva, saudasse suas dívidas e o pecado. Como é que eu vou lançar uma irmã fora da igreja que pecou e que está confessando o seu pecado, a sua fraqueza, as suas necessidades? O desejo de ser crente, de ser perdoado, eu mando ela para fora da igreja para quê? Ou ele? Para ficar nas garras de Satanás. Satanás diz: "Aí não tem amor." Como é que eu, como pastor, vou receber perdão de Deus pelos meus muitos pecados da palavra, quando prego, dirigido segundo a carne? Pecado cotidiano que eu cometo, que são muitos.
entrando aquele servo, indo-se, lançou na prisão até que salvasse a dívida. Vendo os outros companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Veja bem, Deus me perdoou. Espere que eu perdoo o meu irmão e a minha irmã. Esse companheiro que está ali, vendo eu coagir o meu irmão ou a minha irmã porque pecou contra mim, não perdoando, sim lançando fora da igreja ou fora da sociedade. Esse companheiro que está vendo, viu tudo aquilo que aconteceu comigo e o perdão que eu recebi e que estou fazendo com esse irmão e com essa irmã, não é um homem qualquer, é a pessoa do Espírito Santo de Deus que chega direto no trono para levar as minhas atitudes. Agora, quando recebo isso, não tem outra reunião. O Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. Chega a sentença. O Senhor, tudo que aconteceu. Então o seu Senhor, o Criador, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Antônio, malvado, eu perdoei todos os seus pecados, porque me suplicaste. Não estou dizendo esse pecado não é o pecado do tempo de ignorância. Que quando nós conhecemos a Jesus, Ele nos aceita com o nosso fardo de pecado. Ele nos perdoa sem nós pedirmos perdão. Ele nos compra com nossos pecados, nos perdoa, nos purifica. Aqui está falando de eu supliquei, é agora que eu conheço a Deus. É o pecado que eu sei que eu pequei, que eu preciso do perdão para viver e ter uma vida de santidade. Vida de santidade é receber o perdão dos pecados cometidos como crente. Então veja bem, perdoei aquelas dívidas todas, foi muito meus pecados como crente. Por que, Antônio, tu me suplicaste? Não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Quando você, Antônio, pecou contra mim, sabendo que isto é pecado, perdeu o contato com a pessoa do Pai, e me suplicaste, eu não perdoei todos aqueles pecados que você fez. Por que o teu conservo, o teu irmão, a tua irmã, pecou contra ti e está reconhecendo o pecado e você não pode perdoar? Oh, Antônio, como você é ruim. Não devia tu, igualmente eu fiz com você, fazer também com teus conservos? E eu me compadeci de ti, Antônio. E dos teus pecados não fiz conta, lancei para trás de mim quando tu suplicaste, dizendo que pecou. Perdeu o contato com o meu espírito. Você sabe que você teria certeza, se não alcançasse o meu perdão, você não entraria nos céus. Você não teria uma vida de santidade. Não tinha contato comigo. Eu perdoei, mandei você embora.
Você encontra com seu irmão, cometeu um delito tão pequeno contra você, e você vira as costas. Você está condenando, amaldiçoando. E Deus, indignado com a minha atitude, com a sua atitude, com a nossa atitude, aquele que comete esse pecado, indignado, se o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhes pagasse toda a dívida. Você está entendendo? Aqui não está falando da salvação. Aqui não está dizendo que você e eu vai para o inferno. É aquele cadinho que nós passamos. Deus entregou aos verdugos. Ao seu Senhor entregou aos verdugos. Até que ele pagasse toda a dívida. Quantos crentes sofrendo na carne, a dor, a angústia, a tristeza. Por quê? Foi Deus quem colocou nesse cadinho para não ir para o inferno. Porque recebeu o perdão de Deus como crente, como pastor, como obreiro. Mas não perdoaste o seu irmão e a sua irmã que cometeu um pecado contra ti. E Deus fica indignado com esse homem, com essa mulher, com esse pastor, com esse obreiro, com esse jovem, com esse líder. Entrega nas mãos dos verdugos. Entrega nas mãos daquele que pode ferir, pode açoitar. Lança na prisão. Quantos estão numa prisão espiritual? Depressivo, câncer, problema nos ossos, no sangue. É os nossos pecados sem perdão. Porque não perdoamos aqueles que nos ofenderam. E queremos o perdão do Criador, que tanto comprou a mim como comprou a você. Meu irmão e minha irmã, se as coisas na sua vida espiritual, carnal, social, financeira, conjugal, familiar, não está indo bem, está mal, é por causa que você não perdoa as pessoas. E Deus não pode te perdoar. E não pode ter uma vida de santidade sem perdão. Você pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser pregador, pode fazer parte do louvor, pode ser líder, pode ser pastor, mas você não pode ter uma vida de santidade com Deus se você não perdoar aqueles que te ofendem. Por que você está triste? Por que você está doente? E os médicos não resolvem o problema. Se você tem uma vida de santidade, como tinha Jesus Cristo com o Pai, alguém chamava de demônio, passava a mão em pedra para apedrejar, tendo ele o poder de olhar para os céus e pedir ao Pai, enviava legiões de anjos para exterminar aquele povo. Ele fugia, se ocultava como alguém que errou, para não ferir aquele homem, para que a salvação chegasse a ele, aquele povo. Qual era a enfermidade que Jesus Cristo sentia no seu sangue, nos seus ossos, no seu corpo? Ele não tinha enfermidade. Ele foi sacrificado, crucificado, mas com saúde. E ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, você quer ter uma vida de santidade? Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer ficar indignado com você nem comigo.
Ele não quer entregar você nem a mim na mão do adversário. Ele não quer nos entregar nas mãos de ninguém, vai nos prender para pagar a última dívida. Ele quer que nós reconheçamos que nós somos passivos de erro e de pecado, que necessitamos da misericórdia dele. E alguém que ofende a nós também precisa da nossa misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, temos que perdoar, esquecer que a pessoa um dia feriu a gente. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem se manifestado a mim com essa multidão de pecados que eu cometo. Eu sou tão impuro, tão falho, mas Deus sabe o amor que eu tenho no meu coração para com meus irmãos, com as minhas irmãs. Às vezes eu não me exponho mais porque a gente não é aceito e Jesus Cristo me ensinou. Se você não é aceito, não force. Não force ser aceito. Ore. Apresenta eles a mim para que eu abençoe a eles. Deseje sempre o melhor para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua família. Por aqueles que se humilham, não deseje o mal. Só peça a Deus que abençoe. Deus sabe o que vai fazer. Versículo 35 diz, assim também, disse Jesus dizendo, hein? Meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoar, diz cada um ao seu irmão. Você viu que parábola maravilhosa Jesus Cristo fez? Para dizer, esse povo, esse homem, esse rei, esse Senhor, que perdoou os pecados, perdoa a dívida do homem, que para o seu lado agrediu o seu conservo, mandou prender para que ele pagasse a dívida. Um dia, quando esse homem ficou sabendo, chamou esse servo e de igual mandou prender até que saudasse essa dívida. E Jesus disse assim para mim, para você e para nós, meus irmãos, assim também meu Pai Celeste vos fará. Ó, veja bem, não fez, ele fará. Se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Medita o versículo 35, meu irmão e minha irmã. Assim também o Pai, meu Pai celestial, vos fará naquele tempo. Ele vai lançar na minha frente, Antônio, olha quantos pecados você cometeu nesse tempo que você está na minha casa. Quantas bênçãos você recebeu sem agradecer. Quantos pecados você cometeu e pediu perdão. E eu os perdoei. Olha quantos pecados alguém cometeu contra você. E você não as perdoou. Por quê? Então agora aqui é lugar para santos. Santos. Para ser santo não pode ter pecado. Para ser perdoado os pecados, só eu, só meu Pai, só Deus pode perdoar. Está entendendo, Antônio? E eu não posso te perdoar porque você não perdoou o seu irmão de todo o coração. Então, você será lançado fora. Assim fará meu Pai. Assim fará o Senhor, se do íntimo não perdoares a cada um a seu irmão. Meu irmão, minha irmã, é tão bom saber que nós vamos morar com o Senhor. Ser livre da tribulação, do pecado, da morte. Vai viver a eternidade diante de um Deus maravilhoso, só adorando a Ele, sustentado por Ele, como os anjos. Está entendendo? Porque
Ele nos ama e nos perdoa cada dia os nossos pecados, de pensamento, né, de palavras, nossas condutas. Por que não perdoamos os nossos irmãos e nossas irmãs? Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos perdoo se alguém me ofendeu e peço perdão a todos que eu tenho ofendido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos amo, porque cada dia que eu medito na palavra, eu vejo o amor de Deus para comigo. Como eu não amaria meu irmão e a minha irmã? Como eu não choraria se ter ofendido a minha irmã? Como é que eu julgaria minha irmã ou meu irmão, visto que eu sou tão falho, tão pecador, igual ou pior do que o meu irmão e minha irmã? Porque às vezes coloca sempre o peso, o que a pessoa tem, o que precisa, o porquê fez, qual foi a razão. E eu, às vezes, não tenho nenhum motivo para pecar e peco. E a bondade de Deus me alcança quando eu me humilho e peço perdão. Por que não perdoa minha irmã, que me ama, que eu a amo? Irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Você faz parte da minha vida de oração, faz parte da minha vida de comunhão. O meu desejo contigo é que um dia nós entraremos na eternidade. Eu te amo, minha irmã. Pensa nisso. Eu te amo de coração. Por isso que eu converso, falo, dou liberdade para você falar. Às vezes eu até excedo na liberdade, porque é tão bom amar essas mulheres que Deus chamou. Eu medito muito na palavra. Deus ama essa mulher de tal maneira. A mulher é a base da salvação numa casa. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros. Perdoe. Perdoe aqueles que te ofender. E me perdoe porque eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho. Mas eu vos amo. Em Cristo Jesus. E quero dizer para você, se não perdoarmos as ofensas que alguém faz contra nós, de todo o coração, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se deu íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Meus amados, que Deus abençoe. Se você ama essa nação, ore por essa nação. Ore pelo presidente, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, deputados federais, senados, juízes. Ore pelo ladrão, macumbeiro, traficante, estuprador, assassinos, prostituta, homens afeminados, andarilho. Ore pelos mentirosos para ser salvo. Estaremos orando que Jesus vai alcançar os corações tristes e abatidos, vai curar os enfermos para a glória do nome dele. Para nós curarmos alguém em nome de Jesus, temos que ter uma vida de santidade, perdoar os nossos inimigos e pedir perdão para o nosso pecado, para que tenhamos uma vida de santidade, podemos clamar e Deus cura os enfermos. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros. Abençoa, Senhor, a igreja, abençoa o pastor da igreja. Abençoa minhas irmãs, os irmãos, jovens, crianças e adolescentes. Abençoa, Senhor, as irmãs que perdeu o ente querido. Abençoa, Senhor, o pastor Feliciano, Senhor, que o Senhor recolheu o filho dele. Abençoa a esposa dele, Senhor, a pastora Lena. Deus querido, abençoa a família da minha esposa que mora ali em Regente, em Presidente Prudente, em Pirapó.
Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, Senhor. Salva aqueles que não são salvos, aqueles que estão desviados. Deus abençoe minhas cunhadas, Senhor, os meus cunhados e meus sobrinhos. Deus abençoe. Eu te agradeço, Pai, pela saúde da minha família, pelas bênçãos alcançadas, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, salva o presidente da nação, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juízes. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, salva essa nação, os meus vizinhos, minhas vizinhas. Salva, Senhor, os macumbeiros, o adulto, a prostituta, o afeminado, lésbicas, Senhor, estuprador, ladrão e salteadores, assassino, macumbeiro, passador de droga, traficantes, andarilhos, Senhor. Salva, Pai querido, esse homem, essa mulher, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, abençoa essas irmãs, Senhor, que eu atendo no WhatsApp, a cada uma. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, cure toda enfermidade, canceroso, aidético, lunático, ó Senhor Jesus, Senhor depressivo, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que tem problema no casamento, a infelicidade, Senhor, no matrimônio. Pai, abençoa a família na face da terra. Deus, fala comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço essas bênçãos, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Amém.